Magnifica. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, onde quer que você esteja. Quero falar nesse vídeo a respeito da Reforma Protestante. Peço que você se inscreva no meu canal e deixe um like para dar uma força aí. Quero dedicar esse vídeo aos meus irmãos evangélicos ou protestantes, mas antes disso eu preciso me apresentar e contar um pouquinho do meu testemunho para vocês. Meu nome é Davidson, eu tenho 42 anos, sou casado, minha esposa é católica e hoje eu também sou católico, mas minha origem é protestante. Meus pais, quando se converteram, eu ainda era criança, eu tinha 12 anos e isso foi em 1992. Antes disso eles não tinham religião e ali iniciamos a nossa vida cristã. Então tudo que eu aprendi a respeito de Deus, a respeito da sua palavra, foi numa visão evangélica, numa visão protestante, onde segui os passos dos meus pais, mas já adulto eu mudei de igreja umas 3 vezes, de uma igreja protestante para outra, como é a realidade de muitos protestantes. E por último eu fui membro da Assembleia de Deus Missão, onde tive a oportunidade de lecionar como professor da Escola Bíblica Dominical. Então, vamos falar um pouquinho sobre a reforma, esse assunto que é tão polêmico e ao mesmo tempo tão pouco estudado, tão pouco falado, principalmente entre os irmãos evangélicos. Eu sempre me fazia uma pergunta: o que foi que aconteceu no período entre o fim dos escritos bíblicos e a reforma, que foi em cerca de 1500 anos? O que houve ali? O que aconteceu com aquela igreja primitiva, do livro de Atos dos Apóstolos e das Epístolas, para que em 1500 Martinho Lutero ele fizesse uma reforma entre aspas, porque na verdade a reforma ela nunca foi feita, porque você reformar é você consertar algo que está com defeito, ou você fazer reparos, seja em uma construção, seja no que for. Não foi o que foi feito. Martinho Lutero ele se desligou da igreja apostólica e fundou uma nova igreja. E usou os seguintes argumentos, que são a base da reforma protestante, que são os 5 solas, mas eu vou citar aqui apenas o sola scriptura, que em latim quer dizer somente as escrituras, que inclusive é um argumento contraditório, porque justo ele não está na Bíblia. E para isso eu vou ler aqui na segunda epístola universal do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Palavra do Senhor. Então, como vimos, as profecias, as Escrituras, elas não podem ser de particular interpretação. E a reforma ela partiu de uma particular interpretação de Lutero. Os seus seguidores eles deram continuação a esse movimento, mas desligando-se da igreja apostólica e fundando uma nova igreja, estranha aos apóstolos, uma igreja estranha aos mártires, aos santos, justamente nesse período que eu citei, de 1500 anos, aos quais os protestantes não estudam. Então Martinho Lutero ele rasgou a tradição da igreja, ele lançou aos pés o magistério da igreja e disse que todo homem teria condição de livremente interpretar a palavra de Deus. O que nós vimos aqui pela própria Escritura, que não é verdade. A palavra do Senhor ela não é de interpretação particular de ninguém. Então todas as igrejas que surgiram a partir do movimento protestante, elas são igrejas fundadas pelo homem a partir de uma interpretação particular. A igreja católica ela se estabelece em um tripé. As escrituras, a tradição e o magistério. Quando o Senhor Jesus ele se dirige a Pedro dizendo: também digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Ali, o Senhor nos dá uma garantia de que esta igreja ela jamais seria destruída. Ela passaria por crises, ela passaria por conflitos, existiriam escândalos, mas que ela não iria sucumbir diante das lutas. Então, em 1500 anos, houve um racha na igreja. Lutero, ele desafiando a autoridade do magistério da igreja, ele remove os marcos antigos e abre um precedente perigosíssimo, que é a particular interpretação das Escrituras. O resultado disso foram milhares de denominações, cada qual falando sua própria língua, cada qual interpretando a palavra à sua forma, de sua maneira particular, dos quais seguidores de Lutero nem a ele mesmo dão ouvidos mais. De forma que hoje só no Brasil temos mais de 50 mil denominações, nos Estados Unidos temos mais de 300 mil denominações e milhares pelo mundo afora. Não comparando mal, mas dá pra gente lembrar de Babel, quando Nimrod ele começou a edificar Babel, e o que houve ali? Uma confusão das línguas, cada qual falava o seu idioma, e por isso aquela construção não podia ir avante. A reforma parece algo do tipo, porque a partir daquela nova igreja fundada, ela não se estabeleceu como a igreja apostólica fundada por nosso Senhor Jesus. Ela se dividiu, ela começou a se fragmentar, e ela se fragmenta até os dias de hoje. Porque toda vez que um pastor ele discorda do seu líder e abre uma nova denominação, ele está fazendo uma nova reforma. Ele está se fragmentando e usando do atributo que Lutero deu, de que cada pessoa pode sim interpretar as Escrituras, particularmente. Mas isto não é verdade pelas próprias Escrituras, que afirmam, inclusive, que a igreja é o sustentáculo da verdade. O Senhor Jesus, ele falando aos seus discípulos, ele ensinando, disse: quando tiver contenda entre vós, dize-o à igreja, e se esta pessoa não escutar a igreja, considera-o publicano e pecador, gentil e pecador. Esta igreja apostólica, esta igreja que zela pela tradição, ela existia antes da reforma e ela continua existindo até os dias de hoje. É a igreja católica, apostólica, romana. Tem um magistério que ele se assenta na cátedra de Pedro, que tem a autoridade conferida pelo Senhor Jesus Cristo, e homem algum poderia se levantar contra este magistério, contra esta autoridade, como ocorreu em 1517, quando Lutero sozinho ele levanta-se contra a igreja e rasga a tradição e anula o magistério e se coloca no lugar do magistério e coloca toda e qualquer pessoa no lugar do magistério. Mas que contraditório, pois a sola Escritura não está nas Escrituras. Então, eu quero convidar você, meu irmão evangélico, a se aprofundar mais neste assunto. Porque em João 8,32, a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Existe apenas uma igreja, que é a igreja apostólica. É a igreja dos santos, é a igreja dos mártires. É a igreja que formulou as Escrituras. Com a parceria com o Espírito Santo, esta igreja produziu através da tradição as Escrituras Sagradas. Observe que o Senhor, Ele não mandou ninguém escrever os Evangelhos, mas eles foram escritos, as epístolas foram escritas por necessidade. A Bíblia, ela só passou a existir pouco antes de Lutero.
na forma como você conhece hoje. E quem a redigiu, quem a organizou, foi a Igreja Católica. Então esta igreja, com 2000 anos de história, não de 500 anos, essa igreja cujo fundador é o nosso Senhor Jesus Cristo, e não Lutero, e não Edir Macedo, e não tantos outros que existem por aí. Esta igreja ela tem a autoridade conferida pelo Senhor Jesus para interpretar as Escrituras, porque não é a interpretação somente do Papa. Existe um magistério, existe um corpo que, na busca da direção do Espírito Santo, interpretam melhor as Escrituras do que eu e do que você, sozinho dentro da nossa casa. As Escrituras propriamente não nos autorizam a fazer isso. Tá bem, meu irmão, minha irmã em Cristo? Então, não me leve a mal, mas eu preciso abrir seus olhos a respeito desse assunto. Porque com esta fragmentação das igrejas evangélicas, o que tem se produzido cada vez mais é um esfriamento da fé em meio aos irmãos evangélicos. Porque, afastando-se cada vez mais dos ensinamentos apostólicos da igreja original, eles vão caindo num tipo de frieza espiritual. Primeiro se acham os experts da Bíblia e depois, por fim, eles perdem a fé, tornam-se ateus ou agnósticos. Eu tenho um caso concreto disso na minha própria família. Sem falar de outros tantos que eu conheço que foram batizados comigo lá em 1995 e hoje já nem mais se lembram o que aprenderam, a experiência que viveram e não deu nenhum valor a isso. Então eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã evangélica, para se aprofundar nesse tema. E eu costumo dizer que católico que não lê a Bíblia torna-se protestante, mas protestante que lê a Bíblia, ele volta para a sua casa, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Em outros vídeos eu estarei esclarecendo assuntos como batismo, como imagens, coisas que existe uma certa contradição e são usadas para atacar a igreja. Mas eu estarei explicando assunto por assunto, tópico por tópico, para que nós possamos chegar ao entendimento com a sabedoria e a graça dadas pelo Espírito Santo. Fique na paz, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ver. Eu agradeço por ter assistido até aqui.